Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, tá certo? Professora da Escola Alternativa. Hoje aqui eu estou com vocês trabalhando a disciplina de Geografia, tá certo? Hoje vamos trabalhar o capítulo 11, a segunda parte, a conclusão desse capítulo. Espero que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável, num ambiente com a menor quantidade possível de ruídos e, se possível, usando fones, tá certo? O que a tia vai pedir? Vamos acompanhar a aula hoje. O conteúdo qual vai ser trabalhado? Falaremos sobre o campo e a cidade, né? Uma relação de interdependência. A gente até deu início a isso no capítulo anterior, na parte anterior. Para ir além, a tecnologia no campo, construindo juntos, criando um processo de produção. Então, espero que vocês aí estejam prontos para abordar essa viagem comigo. Vamos lá? Bom, como sempre, eu abro a página de início. A gente vai começar diretamente pelo campo e a cidade, uma relação de interdependência, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou destrinchar, vou recortar em partes menores, né? Ampliar, né? Para a gente conseguir ler e fazer as interpretações necessárias nessa aula aí, tá certo? Bora lá. Bom, campo e cidade, uma relação de interdependência. O que é que ele fala? Nos capítulos anteriores, você estudou que as diferentes atividades econômicas no campo e na cidade são divididas em três setores da economia, né? Então, a gente viu os três setores, né? Setor primário, secundário e o terciário. Vamos ver isso aqui. As práticas da agricultura, da pecuária e da mineração e da extração, né? De recursos naturais pertence ao setor primário. Então, agricultura, pecuária, extração e mineração são tudo referente ao setor primário. Essas atividades normalmente são realizadas em áreas rurais. Normalmente são realizadas. Tia, só pode ser realizada em área rural? Não, mas é comumente encontrada lá, tá? Quando a gente fala dessa segunda etapa aí, a gente fala da transformação. Então, vem lá. A transformação de recursos naturais em produtos, quando eu pego a matéria-prima e transformo em um produto, ela pode acontecer por meio do artesanato feito à mão, da manufatura, né, quando o ser humano precisa manusear a máquina para ela funcionar, ou da indústria, que é quando a máquina já robotizada, ela já realiza quase que todo a produção, a transformação desse produto, dessa matéria-prima. Tá? Então, ela pega a matéria-prima e transforma no produto. Essas produções pertencem ao setor secundário e frequentemente, gente, são realizadas nas áreas urbanas dos municípios. Então, é comum a gente também encontrar em áreas urbanas dos municípios. Lembra da desconcentração industrial? Bem, vamos lá. Em seguida, ele fala: as atividades de compra e venda de produtos industrializados pertencem ao setor terciário e também costumam acontecer nas áreas urbanas. Então, ele fala aí: no setor terciário é comum a gente encontrar as atividades de compra, prestação de serviços também, que a gente já estudou, tá? Mas a gente encontra mais na área urbana. Muito bem. Isso aqui é uma recapitulação de tudo que a gente viu em capítulos anteriores. A gente está retomando, prestando atenção. Então, temos setor primário, temos o setor secundário e temos o setor terciário. Todos eles já foram abordados. O que a senhora quer dizer, tia? A gente vai abrir o leque agora, a gente vai contemplar mais detalhes agora. Preste atenção na leitura com a tia. Tanto os habitantes da cidade quanto os do campo, eles dependem dos recursos produzidos pelo setor primário, seja para a alimentação ou para a produção de outros bens por meio da indústria, tá certo? Então, ele quer dizer o seguinte: tanto quem mora na cidade quanto quem mora no campo precisa do setor primário. Eu moro na cidade, eu preciso do setor primário, eu preciso dos alimentos para eu comprar esses alimentos, né? Ou, se eu morar no campo, eu posso comprar os alimentos ou eu mesmo vou precisar produzir os alimentos e também me alimentar, tá? Isso é um exemplo, mas aí tem outras possibilidades. Eu pegar o produto, a matéria-prima lá da agricultura, lá do setor primário, e levar para a cidade, transformando ela em outro produto, tá? É bem interessante isso. Eu compro os morangos vindo do setor primário, mas eu transformo isso em uma torta,
tá? Então, aí a gente tem essa relação de dependência. O que quer dizer? Quer dizer que mesmo que eu moro na cidade, que eu não trabalhe com a agricultura, eu preciso desse setor primário para minha existência, para minha sobrevivência. Ele é necessário, significa que a cidade acaba dependendo do setor primário, assim como o campo também depende do setor primário. Quem mora no campo também precisa se alimentar, precisa vender seus produtos, precisa obter dinheiro, e assim a gente também, eles precisam também desse setor da economia. Olha que interessante, ao mesmo tempo, as pessoas que vivem no campo precisam das atividades do setor terciário para ter acesso aos produtos, como alimentos industrializados, ferramentas de trabalho, etc. E serviços, atendimento bancário, serviços hospitalar, que normalmente são encontrados na zona rural. Ele quer dizer que, do mesmo jeito que eu moro na cidade, preciso dos alimentos do setor primário, da economia, eu preciso me alimentar, preciso do produto do setor primário, alguns produtos. Do mesmo jeito, o campo precisa também da cidade, porque o campo precisa de materiais mais avançados, tá? Então, a gente vai precisar de produtos industrializados, ferramentas, olha aí, serviços hospitalares, tá? Ficou doente, normalmente você vai para um grande hospital. Se encontra normalmente onde? Nas grandes metrópoles, nas cidades. Então, se desloca do campo para a cidade em busca de melhor atendimento. Muito comum. Então, também a gente tem a relação aí do campo necessitando da cidade. Então, aí a gente tem essa relação de dependência, tanto da cidade depender do campo, quanto o campo depender da cidade, ok? Muito bem. Além dessas trocas econômicas, o campo e a cidade também se conectam por meio da circulação de pessoas, como você viu na abertura desse capítulo. Isso acontece, por exemplo, quando as pessoas do campo vão até as cidades para utilizar algum tipo de serviço, para estudar ou para trabalhar. E também quando pessoas da cidade se mudam para o campo, para trabalhar em atividades que precisam de mão de obra especializada. Então, ele está dizendo justamente aquilo da abertura do capítulo que eu trabalhei tanto. Então, olha só que interessante. A gente precisa também na questão de prestação de serviço, tá? Como assim? Eu tenho um filho, moro no campo, tenho um filho, ok? Eu sei que tem escolas lá, mas eu acho, acredito, na minha opinião, que tem uma escola em particular na cidade que vai agregar valor diferenciado à educação do meu filho. Então, eu levo esse meu filho do campo até a cidade todos os dias para estudar naquele ambiente. Eles estão prestando um serviço, tá? Então, eu preciso de uma mão de obra diferenciada, ok? Estou precisando de uma mão diferenciada. E aí a gente tem também essa relação, essa circulação de pessoas que se conectam dessa forma. Isso pode acontecer? Pode sim. Tá até na abertura do nosso capítulo, exemplos lá da nossa coleguinha, tá? Tia, e pode acontecer do meu pai, por exemplo, morar no campo e precisar trabalhar na cidade? Pode acontecer. Existe essa relação aí de dependência um do outro. Tem várias relações de dependência do campo com a cidade e da cidade para o campo. Tudo bem? Vamos lá. Dessa forma, é possível perceber que o campo e a cidade têm uma relação de interdependência. Lembra que a gente falou, que eu falei aí na videoaula anterior, da interdependência, onde o campo necessita da cidade, onde a cidade necessita do campo. Ou seja, é um espaço dependente do outro para as atividades econômicas e práticas do dia a dia, que possam acontecer normalmente. Para que tudo isso aconteça normalmente, eu vou precisar o quê? Eu vou depender. Se eu moro na cidade, eu vou depender de algumas atividades do campo. Se eu moro no campo, eu vou depender de algumas atividades da cidade, ok? Observe como as diferentes atividades praticadas no campo e na cidade se relacionam. Ele vai dar um exemplo aí de algumas possibilidades de interdependência do campo com a cidade. Olha só. Seu Luiz é um grande produtor de milho e abastece diversas fábricas, localizada na cidade próxima à sua fazenda. Já tá aí. Então, ó, seu Luiz produz milho. Ok, então eu já estou sabendo que ele é setor primário. Então, ele abastece as fábricas localizadas na cidade próxima à sua fazenda. Então, ele vai levar esses produtos até a fazenda, né? As cidades próximas da fazenda dele. Vamos continuar. Marina
cursa a faculdade de agronomia na cidade. Ela está estudando novas técnicas de fertilização para ajudar o pai, seu Luiz, a melhorar a produção de milho na fazenda. Olha aí. Então, aí a gente tem a filha, que é a Mariana, que agora está fazendo faculdade na cidade, estudando agronomia para levar a sua compreensão, o seu conhecimento para ajudar na fazenda do pai. Tá? Continuando. Toda manhã, antes de pegar o ônibus para a cidade, Mariana toma um café da manhã reforçado, com leite, ovos, frutas e cereal matinal, feito do milho produzido da fazenda da família. Ao mesmo tempo, o que ela faz? Ela compra produtos, né? E tem produtos produzidos pela própria família. Então, ela não só se beneficia vendendo, produzindo e vendendo, mas ela também consome aqueles produtos. Então, a gente tem uma relação profunda com o setor primário da economia. Ele é importante para abastecer tanto o campo quanto a cidade. Mas a gente tem que lembrar, não é só a cidade que necessita do setor primário, o campo também necessita do setor primário. Do mesmo jeito que o campo necessita do setor terciário, dos produtos que são vendidos, comercializados ou até mesmo das prestações de serviços oferecidos por ele. Deu para entender? É uma relação. Campo precisa da cidade, cidade precisa do campo. Eles precisam um do outro, no caso. Continuar. Com o aumento de vendas de milho, seu Luiz conseguiu comprar uma colhedeira. Ele comprou. Com essa máquina, ele poderá colher mais espigas de milho em menos tempo. Olha só, ele comprou um produto. Comprou um produto, ele precisou se deslocar até a cidade, comprou o produto, tá? Ele era uma matéria-prima, foi modificado. Então, produto, compra, setor terciário. Então, veja aí, ele do campo precisando de um produto do setor terciário. Então, ele se deslocou até a cidade para comprar essa colhedeira, porque o seu plantio houve um aumento muito grande de vendas. Então, ele necessitou comprar uma máquina com que a colheita se fizesse mais rápido, sendo feita. Olha que interessante. Novamente, a gente tem uma relação de dependência, um dependendo do outro. Muito bem? E agora eu vou para o para e além. Eu quero que vocês prestem atenção. Quando ele fala aqui, ó, para e além. A tecnologia no campo. Então, a gente vai falar sobre tecnologia no campo. A necessidade, né, a praticidade, o conforto, a comunidade, a rapidez que traz. Eu pegar produtos, né, tecnológicos e trazer para o campo. Olha só. A tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas. Mas você sabia que ela também influencia a relação entre o campo e a cidade? A tecnologia influencia o campo e a cidade? Isso pode acontecer em diferentes formas. E uma delas é na produção de alimentos. Então, a tecnologia é muito utilizada na produção, para produzir alimentos. Vamos lá. Com o aumento da população do campo e da cidade, a quantidade de alimentos necessária para abastecer as pessoas é cada vez melhor. Então, quanto mais tem muita gente, a população humana está crescendo, tanto no campo quanto na cidade. Então, se necessita cada vez mais de alimentos. Desse modo, diversos trabalhadores rurais ligados ao setor primário começam a ir buscar com novos conhecimentos e tecnologias para aumentar a produtividade em suas plantações. Quer dizer, que quem já trabalha com agricultura, com o plantio, começa a buscar tecnologias, né? Tecnologias pode ser em aparelhos ou em busca de conhecimento, para que melhore esse recurso de produção em suas plantações. E assim eles consigam produzir mais em menor tempo, ou fazer o recolhimento desses alimentos para poder vender com maior rapidez. Assim, tanto ele vai lucrar, quanto há necessidade de abastecer as pessoas, tanto no campo quanto na cidade. Deu para entender? A tecnologia que vai para o campo, ela é importante. Tia, mas a tecnologia só pode ser objeto? Não. Como eu falei, a gente viu lá a Mariana, filha do seu Luiz, trabalhando, estudando
tá? Para a agronomia, para ela fazer o quê? Para levar esse conhecimento para a fazenda do pai e assim ajudar ele a desenvolver, a aumentar essa produtividade aí no plantio dele de milho. É interessante? Incrível. Então a gente consegue pegar o campo, né, e desenvolver ele mais ainda, aumentar essa produção de alimentos para levar tanto para o campo quanto para a cidade para alimentar a população. Vamos continuar aqui. Para isso, esses agricultores e pecuaristas passaram a usar diferentes ferramentas criadas nas cidades, por indústrias e universidades, que ajudam os trabalhadores do campo de diversas maneiras. Conheça algumas dessas ferramentas e para o que elas servem. Então, vamos lá. O que ele quer dizer? Exatamente o que eu já comentei. Então, tanto eu posso pegar os produtos da indústria e usar para me beneficiar lá no campo, né? Comprando a colhedeira, como o seu Luiz fez, como eu posso me beneficiar estudando, como a Mariana, filha do seu Luiz, fez. Ela está estudando agronomia para ajudar, tá certo? Então, aí a gente tem as ferramentas criadas na cidade, como indústrias e as universidades, sendo levada para os trabalhadores do campo. E assim a gente vai ter um desenvolvimento tecnológico, uma produção, um abastecimento maior, mais rápido desses alimentos para transferir para a população, ok? Vamos lá? Bom, olha aqui que interessante essas características que são ditas. Máquinas agrícolas modernas. Máquinas agrícolas modernas. Elas são utilizadas para preparar o solo, para plantar, para irrigar e para colher. É muita coisa. Preparar o solo, plantar, irrigar e colher. Com elas, os agricultores podem trabalhar uma região maior, gastando menos tempo. Interessante, muito. Com a máquina, trabalha uma região muito maior em menos tempo. Os drones. Drones, aí eu sei que a galera já sabe o que é. São usados para conseguir imagens aéreas e acompanhar o desenvolvimento das plantações, aplicar agrotóxicos de modo mais seguro e contar os animais do pasto. Então, você usa o drone para, à distância, você conseguir realizar atividades que você deveria estar lá presente e poderia ser perigoso para a sua saúde, tá certo? Então, aí ele diz, o drone a gente usa o quê? Para acompanhar através de imagens aéreas o desenvolvimento de plantação, aplicação de agrotóxicos e a contagem de animais, quando a gente fala que animais do gado, né? Os animais que estão no pasto. Fica fácil, eu não preciso ir lá. Com o drone mesmo eu saio contando e observando o que está acontecendo. Vamos para os balões. Balões. Preste atenção nos balões. Permitem monitorar a colheita, detectar incêndios e distribuir sinal de internet para toda a fazenda. Então, os balões vão ter um pequeno radar, onde vai estar conectado aí sinal de internet, e assim ele consegue levar esse sinal aí do Wi-Fi, né? Esse sinal da internet, por toda a fazenda, mesmo não estando dentro da casa, onde está o roteador. A longe, bem mais longe, eu consigo também acessar a internet aí e conseguir esse sinal. Então, olha que interessante, o balão tanto vai me permitir monitorar, tá? A colheita, como o drone faz. Eu vou conseguir detectar incêndios, muito interessante, ele vai estar lá o tempo todo, ele não desce. E vai distribuir o sinal de internet por toda a fazenda. Incrível, incrível. Toda a tecnologia levada para o campo. Maravilhoso. Vamos ver os sensores. Preste atenção comigo. Sensores informam sobre a qualidade do solo e o nível de umidade das plantações. Olha o desenvolvimento tecnológico. Com eles, os agricultores podem descobrir quanto devem adubar o solo e irrigar as plantações. Olha que interessante. Então, os sensores faz o quê? Informa aí a qualidade do solo, se está muito úmido, se está seco, tá? Se não está agradável para a plantação, não é interessante, se não está bom o suficiente para a plantação, para o tipo de plantação, que a gente sabe que nem todos os alimentos plantados, eles necessitam da mesma quantidade de água, de sol, de nutrientes. Então, eles têm variações. Esses sensores ajudam isso. Olha, o solo está muito seco. Eles vão lá e irrigam mais. Eita, ó, o solo está muito úmido. Vamos diminuir a irrigação, tá certo? Muito bem. E os aplicativos para tablets e smartphone? Sim, eles também usam no campo essa tecnologia. Vamos entender para quê?
usados para analisar os dados coletados pelas outras ferramentas, para controlar as máquinas agrícolas à distância, localizar gado, encontrar informações sobre pragas e doenças nas plantações, além de outras coisas a mais. Então, olha só, aplicativo, ele analisa os dados coletados por outras ferramentas, como os drones, os balões, os sensores aí, tá? Além da máquina agrícola também, ele pode também, né, analisar os dados coletados aí sobre eles, controla essas máquinas à distância, ele consegue, com o aplicativo, localizar os animais, encontrar informações se está tendo praga, se está tendo outros animais que estão prejudicando essa plantação, ou até mesmo se tem algum tipo de doença nessa plantação. Incrível, maravilhoso. Tá? Então, olha a tecnologia sendo usada ao campo, para benefício do campo, fazendo com que a produção, né, desses alimentos, né, esse plantio se torne mais rápido, que possa ser realizado em maior quantidade para suprir a necessidade humana da alimentação, tanto para eles mesmos que moram no campo, quanto para levar para as grandes metrópoles aí, as cidades, ok? Primeira questão, agora é com você. Explique o que é a relação de interdependência do campo e da cidade. Tem no livro, gente, tá? Vou pedir para vocês pausarem o vídeo, para um pouquinho, faz a atividade e depois, quando terminar, tira o pause, volta para mim que a gente resolve. Tá vendo? A gente vai fazer a conferência. Beijo, beijo, tchau, tchau. Bom, tendo em vista que vocês já fizeram essa pausa aí, né, e realizaram essa atividade, o que é que ele diz, né? A gente espera, né, que vocês entendam, né, que essa relação de interdependência aí, tanto pelo campo quanto pela cidade, né, campo, cidade, cidade, campo, tá? Ocupa o espaço de atividades econômicas e práticas do nosso dia a dia. Como assim? A relação de dependência, tanto para atividades econômicas, é importante existir, porque, vamos lá, o campo precisa comprar colhedeiras, então ele se desloca para a cidade para fazer essa compra. A cidade precisa dos alimentos produzidos no campo, então se desloca até o campo para obter esses alimentos. Então, aí a gente tem a relação de interdependência, por isso que ele fala, né? A relação de interdependência entre o campo e a cidade pode ser entendida como a necessidade de um espaço, que um espaço, no caso, tem do outro, para as atividades econômicas e práticas cotidianas que sejam realizadas. Então, eu posso estudar no campo, mas eu sei que na escola, lá na cidade, tem uma faculdade muito, muito, muito boa e eu quero estudar as práticas docentes daquela faculdade, tá? Então, eu me desloco até a cidade. Então, veja que tem uma relação de dependência. Eu fui para lá para atividades no meu dia a dia, eu fui para lá estudar, ok? Eu posso ir para lá também para comprar produtos e trazer para cá como a colhedeira, como lá também pode vir até o campo, tá? Em busca desses alimentos, necessidade desses alimentos aí, para suprir, né? Então, vamos lá. Então, espero que vocês tenham entendido. Marca o Czinho se fez correto, marca o X se não fez correto, apaga e faz a correção, tá bom? Segunda questão, mais simples ainda. Escreva V para as afirmações verdadeiras e F para o que é falso. O campo e a cidade dependem da troca de produtos e serviços um do outro? As pessoas que moram no campo dispensam os produtos e serviços que vêm da cidade? As atividades econômicas do campo dependem das matérias-primas produzidas nas cidades? As pessoas do campo visitam a cidade para, por exemplo, usar algum tipo de serviço e comprar produtos? E aí? Vocês vão assinalar o que é verdadeiro e o que é falso, e depois ele pede para considerar as afirmações que você marcou como falsa, reescrevendo, tornando verdadeira. Então, o que você marcou como falso, você vai reescrever e vai tornar verdadeira, ok? Pausa o vídeo, faz a atividade e volta para a tia. Beijo, beijo, tchau, tchau. Bom, acreditando que vocês fizeram essa pausa aí, vamos lá? Bom, ele diz o seguinte: o campo e a cidade dependem da troca de produtos e serviços um do outro? Sim, é uma relação de interdependência. Um depende diretamente do outro.
As pessoas que moram no campo dispensam os produtos e serviços que vêm da cidade? Não. O desenvolvimento tecnológico faz com que a cada vez o campo também precise da cidade para obter aí essas melhorias, essas vantagens que a cidade tem, proporciona. Tá? As atividades econômicas do campo dependem das matérias-primas produzidas na cidade? Falso, gente. Não tem matéria-prima produzida na cidade. E em seguida, as pessoas do campo visitam a cidade para, por exemplo, usar alguns tipos de serviço e comprar produtos? Sim, é comum. Quem mora no campo ir até a cidade para obter prestações de serviço ou comprar produtos. Muito simples. Então, a gente vai considerar aquilo que foi falso. Sugestão de resposta aí que o livro dá. Ele pega a mesma resposta e só muda aquilo que está errado, transformando a frase todinha em verdadeira. Olha lá. As pessoas que moram no campo necessitam de produtos e serviços que vêm da cidade. Viu? Verdadeiro. Eu modifiquei a frase. As atividades econômicas da cidade dependem das matérias-primas produzidas no campo? Dependem, tá certo. Agora sim. Então, pausa o vídeo, realiza a atividade, tá certo? Faz as devidas correções, coloca o Czinho aí se estiver certo. Vamos lá. Terceira e quarta questão, o que eu peço? Por que os moradores do campo precisam da cidade? E por que os moradores da cidade precisam do campo? Faz essa atividade para mim, tá? Pausa o vídeo, faz a atividade. Depois volta com a tia, que a tia vai fazer o quê? Vai fazer a correção junto com vocês, tá bom? Beijo, beijo. Bom, voltando aqui. Por que os moradores do campo precisam da cidade? Gente, tem serviços que são oferecidos nas cidades que são interessantes, tá certo? Ou até mesmo a compra de produtos. Então, aqui ele bota sugestões de resposta, ó. Para utilizar os serviços oferecidos, como banco, hospitais, farmácias, correios, centro de pesquisa, universidades, centros culturais, os quais, eventualmente, não são tão oferecidos no espaço rural. Quer dizer, não é que não tenha, mas é que possa não ser encontrado com facilidade. Além do acesso à maior diversidade do comércio, né? Que a gente consegue ali comprar produtos específicos para levar para o campo. Interessante? Bem interessante, tá? Quarta questão, por que os moradores da cidade precisam do campo? Por que quem mora na cidade precisa do campo? Essa é mais fácil ainda, gente, tá? Para obter a matéria-prima para a produção de alimentos, para descansar nos momentos de lazer e ter um maior contato com a natureza também. Interessante, né? Então, eu quero que vocês pausem o vídeo, façam as devidas correções, coloque o Czinho se você acertou de primeira. Se você não acertou de primeira, o que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para você apagar, fazer a correção, marcar o X, que você teve dúvida, né? Teve dificuldade, para depois a gente trabalhar durante a aula Meet, tá bom? Então, pausa o vídeo e realiza a atividade. Bom, voltando. Desculpe aí, no fundo tá o Rian brincando. A gente tem a sessão Construindo Juntos, que é criando um processo de produção, tá? Essa atividade aí, vocês vão fazer ela. Então, eu vou dar um prazo para vocês realizarem essa sessão aí que é o Construindo Juntos, ok? Vamos lá. Fiz o destrinchamento, agora aumentei a tela. Ele diz assim, ó, Construindo Juntos, criando um processo de produção. Você estudou que todo produto passa por diversas etapas para ser fabricado, né? Setor primário, setor secundário, setor terciário. A gente estudou os 3 setores da economia, né? Normalmente são necessárias atividades dos 3 setores da economia até que ele esteja pronto para ser vendido. Viu também que a cidade e o campo dependem um do outro durante todo esse processo e que essa relação pode se dar de diferentes maneiras, todas elas muito importantes para as pessoas que vivem nesse espaço. Então, olha que legal, ele fala aí da necessidade e da dependência de um do outro, né, tanto do campo quanto da cidade, tá? Para viverem melhor nesses espaços. Agora é a sua vez de criar um processo de produção. Você vai criar o seu próprio processo de produção, com a ajuda do professor, tá? Forme grupos com um colega. Então, lembrando, como estamos em período de pandemia, vai ser adaptado. Você vai pedir a ajuda do seu tutor. Alguém vai tutorar e vai lhe ajudar. A tia vai explicar aqui o que vai ser pedido, solicitado no passo a passo, e você vai fazer, tá? Então, vamos lá. Vocês deverão pensar em um produto industrializado que seja um que já existe,
ou algo completamente nunca usado, nunca existente. E vai elaborar um relatório sobre, seguindo o roteiro a seguir. Tudo vai estar disponibilizado já nessa atividade, então não vai ser difícil de fazer, tá? Vocês vão anotar aí, qual será o nome do produto que vocês vão inventar? Ou que você já existe, aí vocês vão dizer que vocês vão produzir. Quais as principais matérias-primas? Então, tudo que tá aí, você vai respondendo, tá? Isso é um relatório que você vai montar, tá? Passo a passo aí que você vai montar. Quem terá acesso a esse produto? Vai ser um produto que vai ser direcionado somente para o campo, somente para a cidade, ou o campo e a cidade podem usar, tá certo? Bom, depois que você fizer aquele relatório completo, aí ele fala assim, ó, depois que conseguirem as informações do roteiro, desenhe o produto escolhido no quadro abaixo e preencha as informações a seguir. Vamos dizer que você está escolheu o mesmo tipo de produção do milho. Então, vamos dizer aí, você vai desenhar um milho, tá? Ou milho ou totalmente um plantio desse milho. Ou, por exemplo, um bolo. Vou desenhar um bolo. Bolo de milho. Nome, bolo. Matéria-prima. Aí eu vou lembrar. Para fazer esse bolo aí, eu precisei o quê? Onde é que eu vou vender ele? Entendeu? A tia não vai responder essas questões porque eu preciso que você desenvolva você mesmo. E para não dar ideia, para não pegarem essa resposta já montada, tá bom? Depois da ficha de produto, no final agora você vai desenhar essas etapas do processo. Então, primeiro, como foi? Eu tenho um bolo. Para eu chegar no bolo, primeira coisa que eu tive que fazer é o quê? Gente, matéria é um bolo de milho. Eu preciso do quê? Segundo, então você vai fazer a sequência lógica dos acontecimentos. Um vai para o 2, do 2 vai para o 3, do 3 vai para o 4, ok? Tudo por meio de desenho, tá? Essa é a atividade que eu vou dar um tempo para vocês realizarem. A gente tem a sessão Explore Seus Conhecimentos. Ela vai ser para casa, mas eu só vou fazer essa primeira e essa segunda para vocês terem uma noção de como deve ser realizada. Observe as imagens do quadro e preencha com as informações sobre a produção de pães e bolos. Então, a gente está falando sobre a produção de pães e bolos. Etapa de produção. O que está acontecendo nessa imagem aqui? Bom, ele está tirando a matéria-prima do solo. Tá sendo retirada, a colheita da matéria-prima. Essa etapa costuma acontecer no campo ou na cidade? Gente, se ele está tirando a matéria-prima do solo, campo, ok? Então, é nesse estilo a resposta. Aí agora a gente está aqui, ó, na indústria. Parece uma fábrica, não é isso? O alimento que estava lá na primeira etapa, nessa primeira parte aqui, já está na segunda etapa, tá caindo aqui, ó. Tá? O que está acontecendo aqui? O que era milho, vamos dizer que isso fosse milho, trigo. O que era trigo, agora foi modificado fisicamente, né? Entrou matéria-prima e saiu um produto diferente. Na saída desse produto, né? Ele era matéria-prima, transformou-se em produto. Então, aí a gente tem a mudança. Então, a transformação da matéria em farinha. Tá? Então, aí ele está dizendo o que foi? A transformação da matéria em produto. Ok? Ok. Normalmente, isso costuma acontecer aonde? Tá? Na cidade. Tia, mas se eu falar que for no campo, também é correto, porque existe também essa fábricas, indústrias que fazem essa transformação no campo. Então, essa resposta aí, ela pode ser variável, ok? Deu para entender como é? Você olha o objeto, olha o que está acontecendo explica o que está acontecendo nessa etapa da produção e depois disso onde comumente encontrado essa etapa, né? Vai ser realizada, essa etapa é realizada sempre no campo ou na cidade? Bom, então aí eu vou pedir para vocês, né, realizar essas atividades da página 120 e 121, tá? E também aí eu trabalho. Quando eu trabalho? Para entregar na próxima quarta-feira. Vocês têm um prazo de 1 semana para me entregar. Tudo bem? E a atividade que vai para casa, que é justamente essa explicação do passo a passo, o que está acontecendo na imagem e onde é comumente ocorrido, se é no campo ou na cidade. Então, ó, vou voltar à imagem. Página 120 e 121 é um trabalho, vocês vão entregar na próxima quarta-feira para mim. Tem um prazo de 1 semana, tá bom? Páginas 122 e 123, 122 e 123. São as atividades que vocês vão me entregar hoje, tá certo? Durante a aula Meet. Bons estudos, galera! Beijo, beijo.